Queria agradecer que vocês vieram, prazer recebê-los. Queria só que a gente primeiro situasse o que é o TDAH primeiro. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É conhecido atualmente como transtorno do momento, né, Maicon? Todo mundo acha que tem TDAH. Mas não é assim, né? Eu acho que eu tenho. Não. Precisa de um diagnóstico. Precisa de um diagnóstico. Isso é muito importante, Sara. Michael, quem que dá esse diagnóstico? Na verdade, o diagnóstico ele é feito de uma maneira interdisciplinar, idealmente. Quem dá o diagnóstico, de fato, é um neuropediatra, né? Ou um neurologista ou um psiquiatra em casos de adulto. Mas, normalmente, deve ocorrer uma avaliação neuropsicológica, né? E o encaminhamento para um psiquiatra já mais voltado especificamente para isso. Porque tem que fazer diagnóstico diferencial também. Pode se confundir com alguns outros transtornos do desenvolvimento. Existe cura para o TDAH? Não tem cura para o TDAH e não se pega TDAH. Então, como a gente identifica, Sara? Através de uma avaliação clínica. Então, o paciente chega no consultório, muitas vezes está com problema no trabalho, problema no relacionamento, e daí reclama do esquecimento, da falha da memória. E isso não é TDAH. Então, assim, os sintomas do TDAH, ele tem que acompanhar o indivíduo desde a infância. Então, eu normalmente peço para um familiar estar presente na primeira consulta, justamente para falar como era essa pessoa na infância ou a pessoa que mais convive, seja o cônjuge, né? E ouve histórias, mas ela é muito desatenta, sempre foi assim, ou ficou assim de repente, porque isso interfere bastante. Tá. Você sabe que uma jovem de São Paulo, ela viralizou nas redes sociais após o namorado postar um vídeo dela esperando ele sair do banheiro, sem perceber que ele já tinha saído há muito tempo. A falta de atenção dela gerou diversão na internet, mas o problema é que essa distração foi causada pelo TDAH. Dá só uma olhada. Um vídeo que chamou a atenção de muita gente e viralizou nas redes sociais. Será que ela vai descobrir? Quem aparece nas imagens é a Thalita. Ela tem TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Síndrome conhecida por fazer os pacientes se distraírem com facilidade. O namorado aproveitou dessa distração e registrou o momento em que ela não percebe que ele saiu do banheiro e continua na porta, esperando. Vou ficar esperando até quando? Ele chega a chamar pelo nome dela. Thalita. Mas nada da Thalita olhar. Quando se dá conta, cai na risada. E aí, me achou? Eu saí rápido, não deu nem um minuto e eu pensei que ele ainda estava lá. Então, assim, eu fiquei de frente para a porta do banheiro e fiquei observando, esperando ele sair. Porque geralmente, quando a gente vai no banheiro separado, a gente vai, né? E aí eu fiquei olhando, eu fiquei, nossa, tá demorando. Só que aí eu comecei a pensar em outras coisas. Eu entrei num hiperfoco ali de esperar ele sair e fiquei viajando. Thalita conta que hoje consegue lidar bem com um transtorno. Quando eu era criança, eu não fazia ideia. Quando eu fiz uma consulta com a psicóloga, ela só colocou o déficit de atenção. A jovem trabalha em um restaurante asiático na zona sul de São Paulo. O Renato é o chefe dela. Ele só percebeu que Thalita tem a síndrome porque o filho dele também foi diagnosticado. Comecei a perceber algumas coisas, né, na Thalita quando tinha pouco movimento. Só que eu achei um pouco diferente quando o restaurante ele tem muito movimento no final de semana. Eu vejo que o foco dela, né, nessa concentração, ela trabalha super bem. Os vídeos que mostram o cotidiano de pessoas com TDAH fazem sucesso na internet. Neste aqui, a mulher resume o dia em algumas cenas. Ela muda de tarefas o tempo todo, até que volta à primeira, o trabalho. Neste outro, a jovem detalha sintomas que ela tem por causa do TDAH e que ela achava normal antes do diagnóstico. Esta especialista em comportamento conta que nem sempre aquela falta de atenção é sinal de transtorno do déficit de atenção. Eu recebo muitas mães aqui no meu consultório, traz os filhos, crianças, adolescentes, fala, olha, meu filho tem TDAH. E quando eu vou ver, não tem. Ele é uma criança normal,
que assim, ele só desperta e ele tem interesse por diferentes coisas. Então, se a gente não consegue manter a criança por muito tempo no mesmo foco. Então, isso não é TDAH. TDAH é completamente diferente. Ele precisa fazer uma avaliação completa para dizer que tem TDAH. O comportamento de quem tem TDAH pode até parecer divertido, mas na verdade é um transtorno sério e pode atrapalhar muito a vida das pessoas diagnosticadas com a síndrome. De acordo com a descrição dos pacientes, a sensação é de não ter descanso. É como ter diversos pensamentos bagunçados o tempo inteiro. A Thalita, do início da reportagem, diz sofrer com insônia e pensamentos repetitivos. A minha mente, ela, por exemplo, ela não fica em silêncio em momento algum. É algo muito difícil para mim, que a minha mente, ela tá sempre com pensamento, com barulho. Eu tenho dificuldade para dormir, inclusive, por conta disso, por conta do pensamento acelerado. A gente tende a ficar pensando em coisas que vão acontecer amanhã, por exemplo, né? Apesar dos desafios, é possível tratar o transtorno e ter qualidade de vida. Você tem a terapia para te ajudar a montar o seu dia a dia junto, entender o que está passando na sua cabeça e junto a terapia com o remédio, sempre acompanhado com o médico. E aí, me achou? Gente, a gente faz piada, a gente brinca, leva de uma maneira mais leve, mas é sério. Como a gente conversou com a Dani, não tem cura, mas existe tratamento, né, Mari? Exato. E assim, é um tratamento com um pacote completo, a gente deveria pensar. Por quê? Porque a gente tem que pensar no sono das pessoas com TDAH, na alimentação das pessoas com TDAH, em rotina de exercício físico. Tá. A gente tem práticas que são baseadas em evidência para o tratamento. Tá. Uma delas é a terapia cognitiva comportamental, é muito evidente e precisa, e também o tratamento com metilfenidato, que é a famosa Ritalina, né? E tem outros também, como Venvance. Mas é importante poder pensar a pessoa de uma maneira global. Né? Essa pessoa precisa de uma melhora no sono, de um apoio familiar, exercício físico tem muita evidência para o tratamento e a terapia em si. Isso é importante. A atividade física ela é um dos pilares do tratamento para o TDAH. Ela é fundamental. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem aquela vida de procrastinação e não consegue se organizar para ter uma rotina saudável. Então, a atividade física, a alimentação são fundamentais para o tratamento. E a noite de sono, né? É muito comum você ouvir, eu tenho TDAH e eu tenho insônia, eu não consigo dormir porque a minha... Eu tenho. Você eu sabia, eu tenho. Eu fui diagnosticada aos 30 anos, fazem 6 anos. Eu com 31, há 9 meses. Tá, agora a pergunta que não quer calar. O que o TDAH afeta em questão de relacionamento? A impulsividade. No meu caso era mais a desatenção. Né? No meu caso são os dois. A desatenção, mas eu acho que a impulsividade ela é ainda mais grave porque você fala sem pensar. Então, quando você vê, você já falou e muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas a Dani não tem filtro. Quando ela vê, já foi, entendeu? Essa questão da impulsividade e a intensidade de uma pessoa com TDAH é diferente. Mas isso é controlável, contornado através do com quê? tratamento, sim. Com tratamento. Com a psicoeducação, sim. Ao longo do tempo, a gente tem que ir aprendendo a se auto-perceber e se auto-monitorar. Sim. Né? Então, assim, o tempo inteiro. A moça falou, tipo, eu não desligo. Isso, né? Realmente, a ideia, muitas vezes, eu que vivo o TDAH, é onde que desliga? E o como, a gente tem que pensar, hoje em dia as pessoas falam, isso todo mundo tem. Mas o quão é prejudicial, imagina para uma criança, desde muito novinha lá com 5, 6 anos de idade, o não conseguir ficar parada porque o cérebro é diferente, o funcionamento é diferente. E às vezes a professora fala, nossa, mas ele é muito inteligente, ele se foca, ele consegue aprender quando ele tem foco. Porque ele tem o hiperfoco, né, o TDAH? Tem o hiperfoco. Mas só quando ele... Alguma coisa que ele gosta muito. Vamos pensar assim, o cérebro de uma pessoa com TDAH não produz a dopamina necessária. Então, assim, ela busca essa dopamina... Ela busca essa dopamina em alguma coisa. Algumas pessoas buscam no esporte, outras buscam no estudo. E daí também tem a parte ruim. Outras buscam na droga, né, alcoolismo. Então, você precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Para você conseguir ter esse hiperfoco de maneira saudável. Se for na atividade física, é ótimo, mas poucas pessoas têm. Mas é muito comum as pessoas recorrerem, principalmente na adultez,
né? A Dani pode falar melhor, a drogas, como por exemplo o drogas, abuso de álcool, Então- porque silencia o pensamento, Exatamente. que é acelerado. Daí que entra a medicação. Todo mundo que tem TDAH tem que tomar medicação ou não é assim? Depende do nível desse TDAH, Tá. né? Existem níveis, então. Existem Ok. níveis. A avaliação neuropsicológica, ela vem justamente para isso, para identificar qual tipo de TDAH que ele tem. Então, assim, nós temos aí 3 tipos de TDAH. O perfil desatento, hiperativo e combinado. E muitas vezes você pensa, mas eu não sou hiperativo, eu sou tranquilo, eu sou uma pessoa tão calma. Mas e o seu pensamento? Aposto que é acelerado. Então, assim, a avaliação neuropsicológica vai ajudar até na medicação, para saber qual medicação é mais adequada para esse paciente. Pergunta curiosidade dos dois. Vocês dois são comprometidos? Porque fala relacionamento TDAH não consegue manter relacionamento, TDAH é impulsivo. E aí? E aí? Eu sou casada há 10 anos. Olha, então há sucesso, existe uma luz no túnel para o Embora TDAH. todo mundo ache que não pode ter uma vida feliz e saudável nos relacionamentos, há tratamento e tem como, é possível sim. E você, Eu sou Maicon? casado há 7 anos e eu, assim, Gente. eu fico impressionado como o diagnóstico mudou a minha vida e Por mudou a quê, minha Maicon? relação. Por quê? Porque, assim, tem essa questão de organização pessoal. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais ativa no meu trabalho. Muitas vezes a gente ficava procrastinando tarefas e projetos pessoais que eram importantes, porque faltava... Eu digo assim, o TDAH talvez não seja um nome muito bom. Talvez o melhor seja transtorno de motivação. Muitas vezes a gente tem foco numa área muito específica e esquece das outras áreas. Tá. Imagina isso dentro de um relacionamento. Né? Você se foca lá, sei lá, eu conheço pessoas que se focam em jogos e fica naquilo e sabe de tudo e esquece o relacionamento dos filhos com a esposa e acaba virando uma bola de neve aquilo na vida da pessoa. Né? Então, sentar, aprender maneiras de se autorregular, se autogerenciar, E saber que tem o TDAH, você já consegue, então... é um processo já de cura. Que legal isso, né, gente? Agora é muito importante dizer e reprisar, que vou reforçar. É importante dizer, você precisa de um diagnóstico. Exato. A pergunta, outra que eu quero fazer. O TDAH sempre existiu? Porque antigamente não se falava em TDAH. É um transtorno dessa geração? Não. Como é que é? Ou existia e não tinha esse nome? O TDAH, ele entrou no DSM-3 há 32 anos. Então você pensa, é um transtorno teoricamente recente. Então aquelas crianças que não tinham diagnóstico lá atrás são esses adultos que hoje buscam ajuda para tentar entender Tipo eu. o porquê da desatenção, o porquê da impulsividade, o porquê dessa intensidade nas coisas, né? E principalmente nas emoções e no sentimento. Tô olhando pra Patrícia, que a Patrícia tá rindo, porque eu sou ela também, igualzinha. Mesma coisa, Patrícia, quanto tempo? Quase 30 anos. Mesma coisa, né, amiga? Meu Deus do céu, olha pra mim, olha... Só as duas rindo aqui. Gente, que coisa. Olha que legal, se você consegue se identificar. Se você fosse, nossa, eu sou. Então vai buscar um diagnóstico, é o primeiro passo. E a partir daí, buscar uma ajuda multiprofissional, que como o Maicon citou muito bem, precisa desse apoio multiprofissional, né? Terapeuta, talvez realmente a medicação, a atividade física, como a Dani frisou. Alimentação. Mas o que na alimentação? Tem que ter uma alimentação balanceada? O Não, que não é? ter uma alimentação balanceada, mas, por exemplo, se você busca essa dopamina no açúcar, ela não vai ser tão saudável. Se você come um açúcar à noite, por exemplo, aí que você vai ficar ainda mais ligada. Você dorme mal. Vou dar um exemplo Aí meu. que você vai dormir mal. Né? Eu comia açúcar ali próximo de dormir. E aí isso acelerava ainda mais os meus pensamentos e era mais difícil de dormir. E não dormir bem me promovia no outro dia não ir para academia, não fazer exercício físico. E vira essa bola de neve. Então a gente tem que sempre ficar se monitorando para saber, o meu sono tá legal? E rotina, minha alimentação tá legal? E rotina. Filho de TDAH pode ter TDAH? Pode ter TDAH. É um transtorno que não é uma regra. Tá. Não é porque eu tenho TDAH que meu filho também vai ter. Mas ele tem essa herança genética, né? Ah, coitado Benjamin, porque eu acho que ele é também. Ele é. O seu também é? Não, que bom, sorte a sua. Aí salvamos um, pelo menos. Não quer dizer que ele tem, mas essa herança genética ele já tem. Então a gente pensa assim, que tem a questão da herança genética, o ambiente contribui também. Então, assim, não é uma regra que todo mundo que tem TDAH vai ter filhos com TDAH também. Dani, como a gente te acha no Instagram? É danicross.neuropsi. Que legal. Maicon, como a gente te acha no Instagram? A gente acha por Maicon Almeida
e Aba Kids Desenvolvimento Infantil também. Obrigada, gente. Foi um que prazer recebê-los. Eu quero que agradeço. vocês Eu voltem agradeço. mais vezes, Vamos porque esse é o assunto que a gente tem que falar. Falamos hoje sobre TDAH e relacionamento, mas vamos falar TDAH na infância, TDAH em tantas outras coisas, TDAH no trabalho. E aí? Não é verdade? Importantíssimo. Adorei. Obrigada, viu? Foi um prazer gente que agradece. recebê-los. A gente que agradece.